Oi, oitavo ano, tudo bem? Voltei, né? Para complementar aquela nossa aula que nós introduzimos do uso do hífen na nossa apostila na unidade 3, né? Eu comentei com vocês sobre algumas regrinhas desse hífen e hoje a gente vai finalizar, né? Então, por que eu não fiz tudo em uma aula só? De repente vocês estão se perguntando. Por conta da quantidade de regras. Como tem muitas regras, se eu desse tudo em uma aula só, poderia acontecer, né, de causar uma confusão em vocês, por conta da quantidade, tem muita coisa, né? Então é melhor nós fazermos um pouquinho, depois mais um pouquinho e depois a gente exercita tudo junto, né? Porque aí assim vocês vão conseguir memorizar, tá bom? E aí vocês vão pegar por onde nós paramos na apostila e vamos dar continuidade por ali mesmo. Vai ser o mesmo esquema, né? Eu preferi pegar o slide, como eu falei para vocês, em cima do conceito da apostila, até porque também para não causar confusão. E tem muita gente que prefere estudar pela apostila também, né? Pegar, escrever, rascunhar. E aí por isso que eu preferi nesse momento, com o uso do if, a gente fazer dessa forma. E vai continuar no mesmo esquema que foi da outra aula, tá? Vou pegar os slides com o conteúdo da apostila, finalizando o conceito das regras. E aí eu vou exercitar com alguns exemplozinhos da própria apostila também, mesmo esquema, tá? E a gente finaliza hoje a nossa aula de IF e depois eu volto com os exercícios. Lembrando que esse vídeo tem as páginas da apostila para vocês fazerem, tá bom? Então, o outro eu não deixei exercício por conta que a gente precisava terminar, mas esse eu vou deixar, tá bom? Todos os exercícios que não foram feitos nem no vídeo 1 nem no vídeo 2, eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Qualquer dúvida, vocês anotem, tá bom? Eu vou estar sempre voltando nesses conceitos. E é claro, estou morrendo de saudade, né? Espero que vocês estejam em casa nesse momento, né, que a gente está passando, mas em breve estaremos juntos, né? E eu volto no próximo vídeo efetuando a correção. Então façam os exercícios, tá bom? Então chega de falatório, já falei demais hoje, né? E vamos lá cair dentro para finalizar essas regras. Então, preste atenção, peguem o lápis e a apostila. Vamos lá. Então, como falei para vocês, né? Nós vamos dar continuidade à nossa aula do hífen. Essa aula vai ser, na verdade, para terminar aquelas regras que nós iniciamos, só que não terminamos, né? Para isso, para poder relembrar o que nós já falamos sobre o hífen, né? Vamos relembrar da seguinte forma, né? O que é a ideia desse hífen? A gente usa o hífen, né, para palavras compostas. Elas podem ser utilizadas com ou sem esse hífen, tá? Deu para lembrar? Então, o que nós já vimos? Nós já vimos o hífen quando eu utilizo com grão e grã, né? Ou com palavras com verbos para formar nomes próprios de lugares, né? Eu até dei o exemplo da apostila que tem Grã-Bretanha, né? Por isso que tem o hífen, por conta desse grã, e aí é o nome próprio de lugar. Nós vimos também para fazer a diferenciação de espécies botânicas e zoológicas. Nós finalizamos o nosso vídeo da aula passada com a palavra bem-te-vi, não foi? E essa palavra bem-te-vi, né, é utilizada aí exatamente por ser classificada por espécies de zoológica ou botânica, tá? Da mesma forma que é o couve-flor também, por isso que ambas levam o hífen. Na terceira que nós vimos por conta dos advérbios bem e mal, quando o segundo elemento inicia com um H ou com vogal, né? Que os exemplos que estão na apostila, mal-estar e bem-humorado. O mal-estar, ele começa o segundo elemento com a vogal e o bem-humorado, o segundo elemento, começa com H. Ambos levam hífen por isso, por os prefixos deles iniciarem com o advérbio bem e mal e os elementos posteriores com vogal ou H, ok? Nós vimos também, né, que se usa o hífen com palavras de origem de Tupi-Guarani, né?
E o que nós finalizamos também lá no nosso vídeo foi a ideia do prefixo super com a palavra herói, exatamente porque essa palavra inicia-se com H, tá? Nós finalizamos aí. Aí, hoje, né, nós vamos dar continuidade para acabar aí com as nossas regrinhas do hífen, do uso do hífen, e vamos finalizar a apostila, né? Então, peguem a apostila na página 77 para a gente finalizar aí o estudo do hífen, ok? Regras, né? Tá acabando, tá, pessoal? Mas vocês percebam que tem bastante coisa, né? Essa tabelinha já se encontra na página 77. Então, vamos lá. Tá assim. Para sintetizar os estudos, observe as regras que determinam a presença e a ausência do hífen, formada pela junção desses prefixos com os vocábulos. Então, primeiro, a gente vai analisar o porquê que eu uso o hífen, né? Tem essas duas bolinhas aí que justificam, né, a ausência desse hífen. A primeira bolinha é muito interessante. Vamos ler ali. Use-se o hífen com prefixo terminado em vogal mais o segundo elemento iniciado pela mesma vogal, né? Então, atentem para essa mesma vogal. Há alguns anos atrás, micro-ondas era escrito juntos, né? Não era uma palavra separada por hífen. Com a mudança ortográfica de 2008/2009, ela acabou sofrendo, né, essa mudança na escrita. Por quê? Exatamente por conta dessa regra. Se eu tenho um prefixo que termina com uma determinada vogal e eu tenho um outro elemento que começa com a mesma vogal, que é o caso de micro-ondas, termina com O e começa com O, né? Eu vou separá-las com o hífen, coisa que não acontecia antes, ok? Antes a palavra ela era unida sem o hífen, agora ela é separada pelo hífen, tá? Então atentem, destaque exatamente para esse termo da mesma vogal. Então vamos lá. Se eu tenho um prefixo que termina com uma vogal e uma outra palavra que inicia com a mesma vogal, eu vou separar por hífen, ok? Aí eu tenho uma exceção de coordenação, tá? Vocês percebam aí que essa ideia desse prefixozinho aí, eu tenho que colocar o hífen, tá bom? Então, vamos ali para a próxima bolinha. Prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado pela mesma consoante. Então, é quase, né, a mesma regra da de cima, sendo que a de cima é com vogal. Agora a gente está falando de consoante, tá? Então, interracial, inter termina com R e racial começa com R. Então, repetiu a consoante, ok? Então, eu vou utilizar hífen. Então, tanto a primeira bolinha quanto a segunda bolinha do usando hífen, ela tem a mesma ideia, sendo uma com vogal e a outra com consoante, tá? Então, eu vou utilizar, né, para separar esses prefixos, caso repita as vogais ou as consoantes. Termina com uma vogal e começa com a outra, mas a mesma vogal. No caso da consoante também, termina com uma consoante e começa com a mesma consoante. Eu vou utilizar o hífen, ok? Então, vamos partir agora para o não se usa o hífen. É um pouquinho maior, né? Percebam que tem 5 bolinhas. Então, vamos lá. Eu não vou colocar o hífen. Olha só, percebam que essa primeira bolinha é parecido com a ideia lá da primeira bolinha do uso do hífen, tá? Por isso que eu pedi para vocês marcarem lá a mesma vogal. Então, vamos lá. Prefixo terminado em vogal, mas o segundo elemento iniciado por vogal diferente. Então, é o contrário daquela que usa. A que usa é com a mesma vogal. Então, terminou com uma vogal e começou com a mesma, você vai colocar. Se terminou com uma vogal, mas começou a outra palavra com uma vogal diferente, você não coloca hífen, e sim você vai unir. Isso também foi uma mudança da ortografia, da nova ortografia de 2008, 2009, tá? Essas duas regras entraram para o hífen, coisas que não tinha. Eram ao contrárias, ok? A autoescola era separado com hífen e micro-ondas era junto. E agora elas inverteram a ideia,
tá bom? A segunda bolinha diz assim: prefixo terminado em vogal, mais o segundo elemento iniciado por consoante diferente de R ou S. Lá na outra são consoantes que terminam com uma consoante e começa com a mesma. Aqui é elemento iniciados por consoantes diferentes de R e S, ok? No caso ali eu tenho um exemplo de seminovo, né? No caso do seminovo, termina com I e começa com N. Então, não tem elementos iniciados por consoantes diferentes, nem R nem S. Na terceira bolinha, prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado por consoante diferente, né? Então, quando eu falo diferente, olha o exemplo. Hipermercado termina com, o hiper termina com R e o mercado começa com M. Eu acho que eu pulei uma, né? Pulei. Vamos voltar, depois eu volto para essa aí. Pulei a terceira bolinha. É terminada em vogal, mais o segundo elemento iniciado pela consoante R ou S. Então, vamos lá. É um prefixo que eu termino com uma vogal, qualquer ela, né? E o segundo elemento vai iniciar com R ou S. Você vai unir as palavras e dobrar, né? Ou seja, vai dobrar o R ou vai dobrar o S. Por exemplo, ó, autorretrato, ele era escrito separado com hífen. Agora ele é junto. Vocês percebam que o R ele foi dobrado, tá vendo? Auto e entrou mais um R para juntar com retrato. Então, se você terminar o prefixo com uma vogal, iniciar outra palavra ou com R ou com S, você vai uni-las e vai dobrar o R ou dobrar o S, ok? Foi? Então, na quarta bolinha que eu tinha pulado, que eu já estava nela, que eu tinha pulado da terceira. É um prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado por consoantes diferentes. Não é consoantes iguais, ok? Até porque se for consoantes iguais, você vai usar o hífen, né? Que nós vimos na segunda bolinha lá no slide anterior. Então, diferente, olha lá. Hiper termina com R e mercado começa com M, né? Percebam que são consoantes diferentes, por isso que aí eu vou uni-las, né? Não vou colocar hífen. E a última bolinha diz exatamente assim: prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado por uma vogal. Então, eu vou terminar a primeira palavra com consoante e vou iniciar a segunda palavra com vogal, tá? No caso aí, ó, super interessante. Super termina com R, interessante começa com I. Eu uni as duas palavras. Aí você disse para justificar. Exatamente porque o prefixo termina com consoante e a segunda palavra começa com vogal. Foi? Percebam que tem bastante coisa, né, pessoal, para gravar, né? Então, destaquem aí e vamos para o último quadrinho das regras, né? Que nós chegamos a comentar um pouquinho. Vamos só aprofundar aí porque ficou faltando. Então, diz assim: casos especiais que se deve usar o hífen. Então, vamos atentar para esses casos especiais. Prefixo mais o segundo elemento iniciado pela letra H. Foi o que nós vimos lá no super-herói, né? Chegamos a comentar sobre essa bolinha já, né? Lá naquele slide que a gente falou do super-herói, falamos do sub-humano também, né? O sub-humano é uma exceção dessa regra aí do H, né? Se eu tenho um prefixo e o segundo elemento começa com H, eu vou separar com hífen, mas eu tenho a exceção do super-humano. Lembra que eu falei para vocês? Esse aí a gente já tinha falado. Então, a nossa última bolinha diz assim: com os seguintes prefixos, sempre se deve utilizar o hífen. Então, não tem exceçãozinha, ok? É sempre. Então, decorem esses prefixos, ó. Ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, né? São prefixos que o segundo elemento sempre vai ter hífen. Aí eu tenho os exemplos ali, ó. Ex-alunos, sem terra, além mar, recém-casado, pós-graduação, pré-vestibular, pró-europeu. Então, todos esses prefixos que eu acabei de falar serão
separados da outra palavra com o hífen, ok? Bem, cansativo, né? A aula de hoje foi bem puxado. Por quê? Porque tem muita regra. Pessoal, se vocês não pegarem essas regras, não fazer os exercícios, vocês não vão conseguir explicar. Até porque, professora, eu já sei que algumas palavras, qual a palavra que se escreve com if, qual que não, mas você de repente não vai conseguir justificar, né? E explicar. E você precisa entender isso aí. Entender porque tem o if e entender porque não tem o if. Ok? E aí, para a gente fechar a aulinha, eu coloquei para vocês umas palavrinhas nas quais vocês irão, né, separar essas palavras para mim, me explicando essas são as palavras, me explicando o porquê, né, usa hífen ou o porquê está sem hífen. Então, vocês vão pausar o vídeo, porque vocês não vão ouvir minha explicação agora, né? Não pode colar. E aí, vocês vão colocar, ou na própria apostila, arranja um espacinho, ou no caderno, essa justificativa. Então, pause o vídeo e depois que fizerem, vocês despausam. Então, vocês vão escrever para mim o porquê, justificar o motivo de algumas palavras aí levarem hífen e outras não. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a primeira palavra. O porquê que bem-aventurado tá com hífen. Quem é que sabe me dizer? Bem, acertou, né? Quem escreveu que o bem, o advérbio bem, é o primeiro elemento, e o segundo elemento é iniciado por vogal. Então, se eu tenho o primeiro elemento, bem ou mal, lembram disso? E o segundo elemento iniciado por vogal, eu tenho que utilizar o hífen. Agora, por que erva doce também está com hífen? Bem, entra naquela regra das espécies botânicas e zoológicas. Nesse caso, o erva doce é botânico, né? Se fosse zoológico, também estaria com hífen, tá bom? E o anti-inflamatório? Por que hoje o anti-inflamatório é escrito com hífen? Quem é que vai lembrar dessa regra? Por quê? Bem, acertou, né? Quem colocou que é um elemento que termina com uma vogal e o segundo elemento que inicia, né, com a mesma vogal. É o caso lá do micro-ondas que nós vimos, né? Então, o anti-inflamatório hoje utiliza hífen por isso, porque termina com uma vogal e a segunda começa com a mesma vogal, tá bom? E o extraescolar, porque está sem hífen? Quem sabe me dizer o porquê que extraescolar está sem hífen? Então, acertou, porque você tem um prefixo, né, um elemento que termina com uma vogal e o segundo elemento inicia com a vogal diferente. Então, eu coloquei as duas uma embaixo da outra exatamente para vocês não errarem mais, né? Vogais iguais, separa com hífen. Vogais diferentes, vocês vão unir, né? Tá bom? Isso aí vocês não podem esquecer. Vamos para a próxima. Ex-presidente. O ex-presidente está assim. Sempre com o ex-presidente. O porquê que é? Por quê? Porque o ex é um prefixo que sempre vai ter que utilizar o hífen, né? Que foi até a última regra que nós vimos, né? Que são os prefixos ex, além, recém, o pós, o pré, o sem, né? Que todas as vezes que aparecer esses prefixos, vocês vão ter que utilizar aí o hífen, tá bom? No caso do super-homem, o super-homem, né, ele tá colocado, por quê? Por que eu tenho hífen no super-homem? Nós vimos até quando nós lemos aquela tirinha lá do Homem-Aranha, né? Lá tem a ideia do super-homem. Por que o super-homem tem hífen? Exatamente porque ele é um prefixo e o seu segundo elemento começa com H, né? Então, se eu tenho um prefixo, o segundo elemento com H, eu vou botar o hífen. Nós vimos o exemplo desse com super-humano, né? No caso, super-humano foi o exemplo que nós vimos no slide, mas nós falamos sobre o super-herói lá na tirinha do Homem-Aranha.
E o contra-regra? Por que o contra-regra não tem hífen? Porque é um prefixo, né, terminado em vogal, não é isso? Contra termina com vogal. E o segundo elemento inicia-se por consoante, mas é uma consoante R, né? Lembrem que o R e o S serão dobrados, ok? Então, o contra-regra, ele termina com uma vogal e começa com uma consoante, mas não é uma qualquer consoante, é o R, né? Tanto R quanto o S eu vou unir e vou dobrar, tudo bem? Então, contra-regra aí, ele é junto. Por quê? Porque eu tenho aí um prefixo que termina com A e uma outra palavra que começa com R, tá bom? Ok? Vamos conferir nosso gabarito aí, né? Então, tá ali o bem-aventurado, o primeiro elemento formado por bem e o segundo elemento iniciado por vogal, que é o A. O erva doce diferencia espécies botânicas e zoológicas, por isso que leva hífen. O anti-inflamatório, porque termina com uma vogal, igual que inicia segundo, né? Então, tem que ser a mesma vogal. Se eu tenho uma vogal que termina um elemento e começa-se o outro, a mesma, por isso que eu uso o hífen. O oposto, no caso aí do êxito escolar, né? Termina por uma vogal diferente daquela que inicia o segundo. Opa, tem uma coisinha que eu botei, esqueci do não, ó. Esqueci de colocar aí, ó. Não se usa o hífen, né? E aí eu botei usa-se hífen, mas percebam que êxito escolar é junto. Não, tá? Esqueci da palavrinha não aí. Coloquem para mim aí quem depois puder. No ex-presidente, ele é por conta do prefixo ex, lembrando que não é só o ex, né? Que é obrigatório, é o ex, o sem, o recém, o pré, o pró, né? Todos esses prefixos vocês terão que utilizar o hífen. O super-homem, né? Por conta do prefixo super, o elemento iniciado por H. Luana, é só o super? Lembrem que não, né? É um prefixo, tendo o prefixo e o segundo elemento começando com H, tá? Com a exceção do subhumano, como nós já vimos. E o contra-regra, que é um prefixo terminado em vogal, e o segundo elemento com a mesma, que seria o R ou o S, tá? E não esqueçam de dobrar. Você tem que duplicar o R ou S. Então, visto tudo, né? Vocês irão produzir, né? Essas aí são as páginas da apostila que vocês vão fazer para eu poder efetuar a correção na próxima aula, tá bom? Então, só que na página 76 é só o número 5, ok? Na 77 toda, 78 toda, e vão fazendo 79, 86, 87, tá? Parece muita coisa, mas não é não, porque tem a teoria no meio do caminho. A 76 eu só coloquei a 5, porque a 4 e a metade da 3 nós já fizemos aqui no slide, tá? E aí vocês façam, então, somente a número 5 da 76. Tudo bem? Então, a aula foi um pouquinho cansativa, né? Eu só coloquei essa imagenzinha aí pra gente terminar a nossa aula do super-homem. Não tem nem uma ideia por conta da nossa historinha lá que nós viemos fazendo, não. Foi mais pelo hífen mesmo, tá? Sobre o hífen aí, a gente vai fechar o slide com a teoria, né? Com a matéria que a gente está vendo hoje, que é o uso do hífen, né? O porquê que o super-homem está com o hífen, nós já vimos, por conta do prefixo super, e o segundo elemento começa com H. O segundo elemento começando com H, eu tenho que utilizar o hífen, né? Que é o mesmo exemplo que nós vimos do super-humano. Nós já vimos o super-homem também. Então, por isso que eu coloquei o slide do super-homem aí, né? A imagem. Na verdade, não foi nem para terminar, acabar que eu fui falando aí, esqueci de passar slide, né, pessoal? Tá aí, ó. O super-homem, finalizei por conta disso, por conta do próprio matéria que a gente tá vendo. E aí depois vocês anotem aí, também tá no slide, ó, as páginas da apostila que é para vocês fazerem, que eu esqueci de passar. Então, vou deixar aí com vocês o meu grande abraço. Eu estou com saudade de todos vocês, né? A turminha do 8º ano tem muita coisa aí para produzir, né? Para a próxima aula eu corrigir. Então,
De preferência, dê continuidade aí no estudo, né? Depois de ouvir aí, de estudar esse slide, já peguem a apostila e já complementam com os exercícios. Até para não perder o embalo, porque perceberam que tem muita regra, né? Mas, na correção, eu vou continuar batendo nessas regras, ok? E vamos continuar fazendo exercício. Não vou pular ainda para a próxima matéria, a gente vai exercitar bastante o uso do hífen, porque não é tão simples. É simples, sim, mas a regra você precisa saber, né? Não basta só entender o porquê leva ou porquê não leva, tem que entender todas as regras, todos os motivinhos dessa regra, tá? Então, um forte abraço!